você não chega no lugar onde você quer porque tá olhando pro lugar errado. É uma afirmação um tanto quanto esquisita ou simples, né? Mas é algo que eu tenho observado em mim e venho aqui compartilhar com vocês. Vamos nessa. Eu lembrei de uma fase da minha vida onde eu estava estudando e eu tinha como objetivo aprender a matéria de cálculo A. E eu tinha muita dificuldade no aprendizado dessa matéria, muita mesmo. E eu lia os conteúdos e aquilo não entrava na minha cabeça de forma alguma. Não tinha o que eu fizesse que me levasse à compreensão daqueles temas, né? Não de forma precisa e integral, né? Como um todo. Eu gravava as coisas, mas realmente não aprendia. E um belo dia eu cheguei numa conclusão que o problema não era o que eu estava estudando, era para onde eu estava direcionando o foco, que eu não deveria estudar a matéria de cálculo em si, porque eu já estava estudando e aquilo não estava me trazendo resultado. E eu entendi que eu precisava estudar o que vinha antes do cálculo, né? No caso da matéria de cálculo A, os conteúdos programáticos que ali estavam sendo apresentados. E assim eu fiz. E eu confesso que foi um pouco difícil, porque nós somos orgulhosos, né? Eu falei, pô, mas eu já vi isso aqui eu sei. E eu descobri que eu não sabia, que eu realmente não tinha aprendido algumas coisas que eu precisava ter internalizado, né? No ensino médio e tal, na fase do colégio ali. E hoje, né, nessa fase da vida, eu percebi que eu estava apontando os meus olhos para onde não devia. Como assim? Vamos exemplificar isso de outra forma. Se você quiser subir uma escada e você olhar para o último patamar da escada e subir essa escada, certamente você vai cair. E assim é na vida. Às vezes a gente vai almejando uma posição, um cargo, uma aprovação em um concurso, e a gente está olhando, nossa, quando eu for aprovado no concurso, vai se dessa forma. Pô, vou pegar o edital aqui e vou massacrar esse edital. Sendo que às vezes você precisa pegar realmente o edital, ver quais são os assuntos e fazer uma análise crítica se realmente você tem a capacidade de estudar aquilo naquele momento, porque às vezes é melhor olhar para trás, né? E observar o que é que precisa ser consolidado. Eu gosto muito de ler, né? Tenho fortalecido esse hábito de ler, e eu estava lendo alguns livros que me fizeram chegar a essa conclusão, né? Essa observação desse fato que eu apresentei para vocês, que o que nos impede de chegar aonde nós queremos é para onde olhamos, através de um livro. Mas o livro ele não falava sobre isso, por incrível que pareça. Era um livro que tratava de outros temas e tal. Só que no momento da leitura daquele livro, daquele conteúdo, eu percebi que o que me separava da execução daquilo que eu estava lendo para o estado que eu estava, né, de incapacidade de executar aquelas tarefas, não era o desconhecimento da técnica ou do processo. Era, na verdade, como eu já disse, o que eu não havia aprendido. Então, assim, o foco para onde eu deveria estar olhando, não era
para o que eu queria fazer. Era o que me impedia de fazer o que eu queria. E isso me fez, sim, ficar maravilhado com essa reflexão, né? Eu pensei, repensei e observei vários momentos de minha vida. Foi aonde eu cheguei a essa questão do cálculo. Na época eu não tinha tido essa percepção. Eu entendi isso há poucos dias atrás, que era necessário olhar não para onde queremos chegar. Para onde queremos ir é necessário saber. Não, eu quero chegar em tal ponto. O que é que está me impedindo de chegar a tal ponto? Né? E ir criando metas durante esse caminho, durante esse percurso. Né? Porque é muito fácil se perder indo para um lugar onde nunca se foi. Mas a partir do momento que você identifica pontos chaves que lhe impedem de chegar aonde você quer, acho que o caminho ele fica muito mais claro e muito mais fácil, né? Porque assim, hoje, com o volume de informações que nós temos, com a quantidade de canais de autodesenvolvimento, com a quantidade de livros de autoajuda, né? Com a quantidade de artigos, com a quantidade de conscientização, que isso é bom, né? Para, nossa, vamos dar atenção à questão das doenças mentais, depressão, né? Ansiedade. A conscientização que é trazida com relação ao uso de redes sociais excessivamente, o quão danoso isso é. Quer dizer, as pessoas sabem onde elas querem chegar, nós sabemos. Preciso dar atenção aqui à minha saúde mental, reduzir o uso de redes sociais, porque não conseguimos alcançar objetivos tão tangíveis, tão sólidos, né? Que é parar de usar rede social excessivamente, que é cuidar da saúde mental, né? Talvez a gente esteja olhando para o lugar errado. Talvez nós estamos idealizando o estado que nós queremos estar, a forma que nós queremos estar, e não estamos materializando efetivamente o que nos impede de chegar a tal estado. Então esse é um pensamento que eu venho deixar aqui com vocês, um tanto quanto desorganizado, confesso, mas eu precisava expor isso. E esses vídeos que eu tenho gravado, na verdade, eles têm sido uma forma de eu conseguir organizar e arquivar os meus pensamentos. Eu tenho até um caderno aqui que eu vou escrevendo e tal durante o dia. Eu sempre carrego ele comigo para qualquer lugar que eu vou. E depois que eu passei a ter esse caderno, eu passei a ter, não passei a ter vários insights, mas eu passei a registrá-los e eles não ficarem esquecidos. Porque às vezes nós temos as percepções corretas da vida, do que nós devemos fazer, mas a gente simplesmente não registra. A gente vai rolar o feed. Então assim, uma dica que eu vou trazer para vocês, se vocês puderem aderir ao caderninho de anotações, seria ótimo, tá? Então é isso, galera. Tchau, tchau, forte abraço e boa semana para vocês.